Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente e a toda a sua família também. Em nome de Jesus. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Esse é o ano da pesca maravilhosa, em que nós estamos caminhando para águas profundas. Vamos para onde as águas são mais profundas. E nós estamos no Senhor. Nós projetamos nele, na dependência dele, e estamos apresentando continuamente com uma boa semeadura. Estamos plantando a boa semente, com orações e jejuns. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente, o clamor dos meus projetos de conquistas para 2013. Domingo, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor em 2 horários. Nós vamos realizar o terceiro jejum dos meus projetos de conquistas e, no início, que nós abrimos às 9, nós vamos fazer o período de oração, vamos celebrar a Santa Ceia. E no encerramento também. Às 18 horas, vamos dar início ao encerramento do terceiro jejum com a Santa Ceia do Senhor. Um dia de milagres, de vitórias para todos nós. Nós estamos usando o domingo, que é o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, inteirinho. Aquilo que seria a reunião das 9, das 15, das 18, para jejuar e orar. E o resultado não pode ser outro. É milagre mesmo na vida do que crê. Estamos vivendo milagres e vamos continuar vivendo. Porque andamos com Deus. E o Senhor não mudou. Ele continua operando hoje na vida daquele que depende dele. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 18, no versículo 14. Ele tinha êxito, sucesso, em tudo o que fazia. Ele tinha êxito, sucesso, vitória, em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Está falando de Davi. Davi, nessa época, ele estava sofrendo perseguição pesada por parte de Saul. E observe as coisas. O Senhor rejeitou a Saul, porque Saul tinha um caráter deformado e ele não dava espaço para mudanças. Deus dava a ele uma direção, ele tomava outra. Deus mandava ele fazer uma coisa, ele fazia o contrário. Ele era um sujeito egoísta, covarde, precipitado, desobediente. Sabe aquele tipo de gente teimosa, orgulhosa? E por aí vai. Então, ele desobedecia a Deus o tempo todo. Chegou um ponto que o Senhor o rejeitou. Não quis mais. E mandou que fosse ungido um outro rei. Esse rei foi Davi. E olha como são as coisas. Olha como Deus trabalhou. Ele rejeitou Saul, no entanto, ele continuou no poder. Levantou um novo rei, mas esse rei não assumiu, que foi Davi. Ele foi colocado na casa do Saul, junto com Saul, para ser treinado, mas também para ter a sua carne crucificada. Ele era muito jovem
E Deus queria trabalhar o seu caráter. Ele precisava aprender a depender inteiramente de Deus. E ali, na casa, junto com Saul, para ser treinado, ele também passou momentos muito difíceis. Deus estava trabalhando, usando o próprio Saul para trabalhar com ele. Sabe, eu creio que pessoas que são ungidas para a liderança, que Deus tem uma obra com a pessoa e Ele quer realizar aquela obra, e a pessoa dá espaço. O Senhor usa de Saul para arrancar, para tirar o Saul que existe dentro de nós. Todos nós temos um Saul que precisa ser arrancado. Todos nós. Uma tendência a fazer escolhas fora da vontade de Deus. Ao egoísmo, ao orgulho, à covardia, e muitas coisas, às vezes, por mais corajosa que seja uma pessoa, ela tem áreas da vida dela que precisam ser trabalhadas. A covardia, a precipitação, a teimosia, a impulsividade. Entendeu? O desequilíbrio. Pensa numa pessoa desequilibrada. Saul. Saul era uma pessoa totalmente desequilibrada. Então, todos nós, temos ou já tivemos alguma coisa do Saul. E o Senhor trabalhou para tirar o Saul que existia dentro do Davi, que certamente tinha áreas que precisavam ser trabalhadas. Problemas que precisavam ser trabalhados, situações, problemas do temperamento, que todo mundo tem. E o Davi foi ungido rei, mas não assumiu. Tinha um tempo de preparação. O Senhor usou do Saul para amaciar e alisar as partes ásperas e duras do Davi. E todos nós, ao longo da nossa caminhada com Deus, vamos encontrar Saúls e que são situações, pessoas que cruzam o caminho da gente, que Deus usa como lixa para alisar as nossas partes ásperas, para amaciar as nossas partes duras, para arrancar o Saul que existe dentro de cada pessoa. Entendeu? Talvez você está aí chateado, chateada, com alguma situação, com alguém que tem sido um problema na sua vida. Para e preste atenção no que Deus está lutando para te ensinar. O que Ele está falando com você através dessa situação? Quanto mais o Saul perseguia o Davi, mais o Davi se aproximava de Deus. Porque ele precisava de Deus. Ele teve oportunidade de acabar com Saul. Ele tinha força para aquilo. Mas ele entendeu que não era o caminho. Ele esteve perto, que ele podia ter matado Saul numa ocasião, por exemplo. Mas ele não matou. Porque ele tinha dentro dele o entendimento que não era por aquele caminho que ele devia seguir. Não era aquilo que Deus esperava dele. Deus queria que ele aprendesse com aquelas situações de injustiça, de perseguição. Ia ter um fim para aquele problema. Ia chegar o dia em que o Senhor ia tirar de vez o Saul. E ele ia assumir como rei. Mas ainda tinha um tempo.
E durante aquele tempo, ele tinha que aprender. Entendeu? O Senhor estava trabalhando para que a carne dele fosse crucificada e o espírito pudesse prevalecer. E foi isso que ele fez. Se você vai ver, você lê os Salmos, momentos de muita aflição, o que ele fez? Ele buscou a Deus, ele invocou o Senhor, ele dependeu cada vez mais de Deus. Ele deu lugar para aquele Saul que existia dentro dele ser arrancado, e foi mesmo. Ele foi dando espaço para Deus trabalhar tudo que precisava ser trabalhado no caráter dele. Aquela situação foi benéfica para ele. Deus usou do próprio Saul para trabalhar com Davi. Porque Deus não queria que o Davi fracassasse. Então talvez você tenha aí uma situação, uma pessoa, e Deus possivelmente está usando essa pessoa para trabalhar você. Aprenda. Dependa cada vez mais de Deus, se aproxime mais de Deus. Trabalhe as mudanças que Deus está cobrando. Deixe esse Saul sair de dentro de você. Dê espaço para essas mudanças. Se Deus está, você está vivendo uma determinada situação, possivelmente é Deus te ensinando algo e você tem que estar aberto a aprender. Aquela perseguição do Saul contra o Davi foi benéfica para o Davi. Porque quanto mais o Saul perseguia Davi, mais Davi se aproximava de Deus, mais ele se tornava, mais espiritual foi se tornando, mais dependente de Deus e com mais controle sobre a carne. Compreendeu? Que coisa, né? Ele foi ungido rei e foi colocado junto com o rei que estava atuando para ser treinado. Ele certamente nunca imaginou que ele ia sofrer tanta perseguição. Só que ia ter um fim. A hora que Deus dissesse basta, basta. Quando Deus fala basta, basta. Se ainda não parou, se a situação ainda está aí, é porque Deus está te ensinando algo. Aprenda. Dê espaço para Deus trabalhar na sua vida as mudanças que Ele que Ele espera que aconteçam na tua vida, para que Ele possa realizar algo muito maior na tua vida. Quando Davi foi ungido rei, ele tinha 17 anos. Então ele precisava de experiência. E Deus usou do próprio Saul para que ele ganhasse maturidade, experiência, para que as partes ásperas fossem alisadas, as duras amaciadas. Se Deus está usando alguém como lixa para amaciar você, para alisar você, aprenda e dê espaço. Fica lisinho, fica macio, dê espaço para as mudanças. Aprenda aquilo que Deus quer te ensinar. Se abra para o que Deus está falando com você. Você não vai perder. Se você está vivendo algo assim, isso vai ter fim. Se não findou, é porque Deus tem uma obra nisso. Deus está te ensinando algo. Está trabalhando algo na tua vida. Você deve estar aberto a esse aprendizado. Se deixe ensinar. Aprenda. Cresça. Pare de, se você tem reclamado e choramingado, aprenda. Deus está te ensinando algo, aprenda. Se deixe ensinar. E o fim é sempre vitórias na vida daquele que anda com Deus, depende dele, se aproxima cada vez mais dele. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Andressa, qual a importância para a senhora em projetar a vida da senhora no propósito dos meus projetos de conquista proposto pelo Ministério Mudança de Vida? A importância é que, diferentemente do mundo, eu projeto aquilo que eu sei que vem de Deus e eu tenho a certeza que o alvo, a meta que eu quero atingir, eu vou alcançar, porque não vai ser na força do meu braço, não vai ser no meu mérito, minha capacidade, mas Deus que colocou no meu coração, Ele vai realizar, Ele vai materializar.
E esse projeto, essa campanha, ela nos fortalece, ela nos alimenta, porque ela nos impulsiona. A nossa liderança coloca jejuns, orações, porque alimenta o nosso espírito e assim, por intermédio do Espírito do Senhor, que nós vencemos. Por intermédio da absorção desse espírito, a senhora e a família da senhora já está há alguns anos no ministério e tem vivido grandes resultados. O que vocês têm vivido ao exercer essa fé? Sim, nós já estamos há 5 anos no ministério e nós temos vivido realmente a promessa do Senhor, coisas maiores. O que o Senhor tem para nós são muito mais do que nós pensamos, que um dia viveríamos. Eu tenho uma família abençoada, um lar que foi restaurado, nós transmitimos alegria, por onde nós passamos levamos as boas novas do Senhor, temos financeiramente uma vida abençoada. O Senhor abençoou meu pai com trabalho, abençoou com casas, com apartamento, com carro importado, tem nos abençoado a cada dia mais, me curou do ovário, curou minha família, uma pessoa que estava no manicômio, que era minha tia, ele restaurou a saúde dela. Assim, o Senhor tem feito muito mais do que nós temos pedido a Ele, e eu agradeço a Ele, ao Ministério Mudanças de Vida. Isso tem feito parte da vida da senhora, da família da senhora, projetar, determinar e participar de todos os jejuns propostos por esse propósito. Qual a orientação que a senhora dá para essa pessoa que vê a postura da senhora, as vitórias vividas nesse propósito? Qual é a direção que a senhora dá para essa pessoa? Sim, isso é a principal. Em primeiro lugar, tem que ter a convicção de que eu vou entrar nesse projeto e Deus vai fazer na minha vida. Então, não é pegar de qualquer maneira. E em segundo lugar, e o mais importante, é a pessoa entrar de cabeça em Deus. Então, tudo que vier do altar, ela tomar posse, ela absorver, e ela está continuamente no templo, buscando ao Senhor em jejuns, orações, em fazendo a obra do Senhor, porque como nossa palavra profética desse ano diz, nós temos que nos aprofundar em Deus. Então, se eu vier aqui egoísta, querendo só aquilo, Deus tem muito mais. Então, a visão da pessoa, ela tem que se esvaziar dela e receber a visão que Deus dá a ela e se encher do Espírito Santo, porque aí sim a vida dela, como diz a palavra de hoje, vai fluir, vai caminhar, mas se ela estiver aberta para o que Deus falar com ela. Mediante tantas vitórias vividas pela senhora, a família da senhora e todas as outras pessoas que participaram desse propósito, essa pessoa que nos assiste não pode ficar de fora. Não pode. Vem aqui, em nome de Jesus, não deixa o diabo te roubar, não deixa outras vozes tirarem você do foco, porque se Deus está falando com você aí, é porque é para você, Ele está convidando você. Agora, se você não aceitar, uma escolha sua, mas como Ele diz, Ele coloca a bênção e a maldição. Agora você escolhe, mas nós convidamos você para estar aqui conosco e você será realmente abençoado. O Senhor vai ser o melhor da sua vida, em nome de Jesus. O que esse ministério representa para a senhora, para a família da senhora hoje? É a nossa vida, tudo. Não há bem, não há nada que pague, porque aqui é o que nós conhecemos a Deus a cada dia mais, a alegria, e não importa a situação, nós estamos alegres em qualquer situação. Abençoada. Muito abençoada. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 3 de fevereiro, às 9 horas, início do terceiro jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com encerramento às 18 horas. E na ocasião, serviremos a Santa Ceia do Senhor no início e no término do jejum. Vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para a pesca. Quando fizerem, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Eu venho de uma família de 8 filhos. A minha mãe era doméstica, o meu pai era pintor autônomo, alcoólatra. Então, o que nós tínhamos era muito pouco. A gente tinha momentos que a gente nem tinha comida em casa, dependia dos avós, dependia das outras pessoas. Então, eu não tinha sonhos de um dia ter uma casa, ter um carro, ter uma família, conquistar na vida profissional. Eu não tinha esses sonhos dentro de mim. Então, quando eu conheci o Ministério Mudança de Vida,
tudo isso mudou. Eu consertei a minha vida. Tudo que era possível eu fazer, ensinado aqui nesse ministério, eu fiz. Obedecer, honrar a Deus. Então eu comecei me casando, que eu não era casada, eu apenas namorava, eu me casei, eu me tornei dizimista fiel. Eu mudei a minha vida, a minha maneira de viver. Então, através dessa mudança toda, eu conquistei muitas coisas. Eu conquistei a minha casa própria, eu conquistei o meu carro, eu conquistei uma faculdade pública. E minha última bênção, que é a bênção de hoje, que eu fiquei sabendo, eu fui chamada às pressas para ser promovida para a área fiscal da empresa em que eu trabalho. Meu marido, graças a Deus, bem-sucedido, ele trabalha numa multinacional há 5 anos, é bem remunerado, graças a Deus, já teve aumentos de salários bem significativos, assim. Então, o que eu aprendi aqui foi fazer escolhas corretas diante do que Deus quer para mim, porque o resto seria consequência, e realmente foi consequência. Tudo que eu tenho hoje, se forem constatar anos atrás, porque eu lembro até hoje de uma frase que falaram para minha mãe. Ela sempre comentou com a gente: o futuro de vocês, porque ela tem 8 filhos, são 3 meninos e 5 mulheres. E falavam para ela, falavam assim: os seus filhos homens vão ser drogados e as suas filhas prostitutas. Era esse o nosso destino. E então Deus mudou tudo isso. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta pessoa, Senhor, que talvez tenha vivido uma situação de muito desgaste, como o Davi viveu. Mas nós vemos aqui que, por um lado, ele sofria perseguição, mas por outro, ele tinha êxito em tudo. Tudo que ele fazia, ele era abençoado. Mas ainda tinha aquele problema ali, que era a perseguição do Saul. E que o Senhor deixou para arrancar o Saul que estava dentro dele. Porque eu creio que todos nós temos algo, ou já tivemos, do Saul. E o Senhor usa muitas vezes do próprio Saul, de pessoas assim, para poder, como lixa, para nos alisar, para nos amaciar. E o Senhor fez isso com Davi. Por um lado ele tinha êxito em tudo, por outro ele tinha aquele problema que parecia que não ia ter fim. Então, Senhor, que ela hoje possa entender que o Senhor está lutando para ensinar algo a ela. O Senhor quer ela dependente cada vez mais do Senhor. E o Senhor vai dar vitória a ela nessa situação. Mas não é porque ela tem esse problema que ela não tem sido abençoada. O Senhor tem mostrado que tem sido com ela. O Senhor tem mostrado que tem sido com ela. Que ela se deixe ensinar. Que ela aprenda aquilo que o Senhor quer que ela aprenda. Que ela dê passos de fé nessa dependência, nessa proximidade ainda mais com o Senhor. Dê força a ela e ajuda ela a compreender o que o Senhor está falando. Abençoa a vida dela, a família, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas, tenham com fartura, porque elas têm investido na tua obra. Elas tenham com abundância, Senhor. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa tem sido alimentada e abençoada por esse programa e ainda não se despertou
a se tornar um semeador desse programa, que ela seja despertada, porque ela vai ser abençoada, sem dúvida nenhuma. Visita a todos com vitórias, com entendimento, com espírito, ó meu Deus, de sabedoria, de visão. Eu peço força para cada um, entendimento, crescimento, maturidade. E tudo para a glória do teu nome. Obrigada, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Levanta o teu espírito, confia em Deus. O Davi tinha êxito, eu li para você, em tudo que ele fazia, porque o Senhor era com ele. No entanto, ele ainda tinha aquela lixa, que era o Saul. Compreendeu? Ele ainda tinha aquela lixa grossa, perseguindo, agindo com injustiça. Ele tinha êxito em tudo. Deus era com ele em tudo. Mas não ainda tinha permitiu por um bom tempo que aquela lixa ficasse ali. O Senhor queria alisar todas as partes ásperas dele. Eu creio que Deus tem sido com você. Eu creio que você pode dizer que você também tem tido êxito, que você tem sido abençoado, mas tem um problema que parece que não tem fim. Aprenda com ele. Dê espaço. Se deixe ensinar. Entendeu? E o fim sempre será vitória. Isso vai ter fim também. Deus é com você. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. É onde vou estar hoje, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2013. Domingo, o 3º jejum, com a celebração da Santa Ceia do Senhor. Esteja entre nós. Venha buscar o Senhor. Se você ainda não entrou nesse projeto, ainda há tempo, não fica fora, se lança em Deus. Trabalha, dê condições para Deus te abençoar. Dê passos de fé. Dependa do Senhor. Conte conosco. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 3 de fevereiro, às 9 horas, início do 3º jejum do Propósito de Fé, meus projetos de conquistas para 2013, com o encerramento às 18 horas. E na ocasião, serviremos a Santa Ceia do Senhor no início e no término do jejum. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizerem, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa.